A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Fiquem à vontade, porque eu estou à vontade, amém, irmão? É a segunda vez que eu venho, né, a esta igreja evangélica Lírio dos Vales, e eu me sinto em casa, amém, irmãos? Conhecemos o nosso irmão Renan já faz algum tempo, né? Esteve na nossa igreja, já cantou, já ministrou. A pastora Clenier também esteve lá, né? Me lembro que as palavras que ela disse foram muito importantes para aquele momento da igreja. Que Deus continue lhe abençoando. Não conhecia ainda o pastor Edson, né? Mas tive o prazer de conhecê-lo essa noite. Conhecia só por foto, né? Agora estou vendo a pessoa, né? Não é isso? Então, meus queridos, eu estou muito feliz nessa noite de estar na Semana da Família. Olha que coisa, irmão. Semana da Família. Meus queridos, que coisa importante. Amém? Porque como já foi dito aqui, né, pela pastora Sulamita, muitos são aqueles que querem atacar e destruir a família, mas a igreja permanece firme, né, defendendo os valores da família e dos bons costumes. Amém, irmãos? Então essa semana eu quero dar uma palavra profética para você nessa noite. Essa semana é semana de bênção para a tua família. Talvez você tenha vindo, né, esta semana especial, né? Você começou ontem, talvez você tenha ido, eu tenho que ir porque eu tenho que ir à igreja. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Ao final dessa semana você vai ver o que Deus vai fazer com você. Amém, meus queridos? Com a sua família, né? E eu estou feliz demais e honrado por essa oportunidade de vir aqui ministrar a palavra. Eu não sou digno, não me acho digno de estar aqui pregando, mas já que me coube esta incumbência, né? Estou eu aqui para falar um pouco daquilo que Jesus me mostrou. Amém, amados? Mas esta semana tem um tema, né? Não é assim, irmãos? O tema está ali na parede, né? Gênesis 12, versículo 3, a parte C. Vamos repetir todos? Amém. Mas vamos repetir para que a nossa família seja abençoada, amém? Foi só um ensaio. No 3. 1, 2, 3. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Coisa linda, né? Dá uma salva de palmas para Jesus. Meus amados, o tema, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, remete a bênção de Deus para a família, porque quem criou a família não foi Adão. Amém, irmãos? Eu sei que é chato fazer isso, mas eu estou com sem mãe do lado e assim, não foi Adão. Eu faço isso porque minha esposa ela não gosta disso, né? É muito chato, né? Mas tudo que nós assim, não foi Adão, não. Amém? Agora tudo que nós assim, foi Deus, meu irmão. Foi Deus quem criou a família. Amém, queridos? Foi Deus quem criou a família, meu irmão. A família é projeto de Deus. Olha só, meus queridos, o projeto de Deus qual era? Quando Deus fez Adão, né? Criou Adão do pó da terra, ele viu que não era bom Adão só, né? Adão ali todo solitário, trabalhando, e ele disse: "Ô, rapaz, bichinho tá só, né? Vou criar-lhe uma disjuntora e da sua costela do que, irmãos? Da sua costela tirou, né, aquela que era carne da sua carne e osso dos seus ossos." E quando Adão viu aquela mulher bonita, ficou logo animado, disse: "Eita, essa é carne da minha carne, né? E osso dos meus ossos, vou chamá-la de Eva." E foi aquela coisa tremenda. No projeto de Deus, meus queridos, a terra inteira seria uma grande família, porque todos descendíamos, como descendemos, né? Deste casal, deste primeiro casal. Então o projeto de Deus seria que esta família se espalharia por toda a terra, uma família santa, uma família que louvava o Senhor e tinha uma intimidade especial com Deus, porque a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, ele descia em certo tempo, né, até o jardim para conversar com Adão. Olha só, meu irmão, o contato que a família teria com Deus. Porém, meus queridos,
surgiu o inimigo da nossa alma, né? O diabo, o capeta, o chifrudo, como você queira chamá-lo. Ele surgiu, enganou a Eva, que enganou a Adão, e a partir daí, meu irmão, a família se deteriorou. Foi ou não foi, meu irmão? Porque sabe qual foi o fruto deste pecado? Foi o assassinato da família. Não foi assim, meu irmão? Porque Caim matou Abel. Olha que coisa, meu irmão. Existe tragédia maior numa família do que irmãos se matarem, né? Isso é reflexo do pecado que destruiu a família. E desde então, meu irmão, você conhece a história, você sabe o que é que tem sido feito com a família. E olha só, meus queridos, tempos passados, quando eu era adolescente, não faz muito tempo não, né? Mas quando eu era adolescente, eu escutava alguém dizer assim: a família é uma instituição falida. Eu escutava alguém dizer isso e ficava pensando: instituição falida por quê? Não é? Eu posso dizer para os irmãos que hoje não se cumpriu, não é? O que diziam no passado, porque a família continua sendo a célula máter da sociedade. Ou seja, a família é o fator mais importante da sociedade. Uma vez que a família seja destruída, acabou-se a sociedade. Você está entendendo, irmão? Mas, entretanto, nós vemos o esforço das pessoas aí do mundo para destruir a família. Não é assim, meu irmão? O esforço para destruir a família é um esforço ferrenho, meus queridos, né? Muitos dizem que a família ela já não serve mais para nada. Olha só, meu irmão, a lei a favor do aborto é para quê, meus queridos? Para destruir a família. Só uma mãe que já fez o aborto, seja ele espontâneo ou não, sabe como é ruim para o corpo da mãe. Não é assim, meu irmão? Mexe com tudo da mãe e acaba com a família. Não é desse jeito, meus queridos. Nós vemos por aí a legalização da maconha. Querem legalizar a maconha. Você já imaginou a desgraça que vai acontecer no Brasil se a maconha for liberada, meus queridos? A maconha, eu fui usuário há mais de 20 anos e eu sei que a maconha é uma porta aberta para outras drogas. Olha que coisa, é para destruir a família, não é, meu irmão? E aí nós vemos também, meus queridos, que hoje os psicólogos dizem: não bata no seu filho. Não é assim, meu irmão? E tem a lei da palmada, né? Eu conheço um pai que foi bater numa filha, a filha disse: bate em mim não, bate em mim não, que eu vou na delegacia e o senhor se arrebenta. Olha só, meu irmão, você está entendendo o que eu estou falando? Tudo isso é para destruir a família. Um filho sem correção, meus queridos, é uma bomba atômica, não é, não, meu irmão? E olha só, tudo isso é para destruir a família. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a família continua firme e forte e vai continuar até a volta do Senhor. Você pode dar glória a Deus por isso, meu irmão? Eu poderia aqui usar diversos exemplos de famílias, né, para basear a palavra que vou ministrar nessa noite. Mas eu escolhi falar do exemplo máximo da família. Eu decidi falar da família de Jesus. Amém, irmãos? Quando me foi passado este convite, ontem eu preguei em uma outra igreja, estava preparando a palavra para ontem. Eu falei: meu Deus, e agora? E aí, irmãos, enquanto eu estava me preparando para dormir, o Senhor falou para mim, né? Não com aquela voz audível, mas um sentimento no coração: fale da minha família. Eita, coisa tremenda, né, irmãos? E nessa noite eu vou usar o exemplo máximo de uma família, a família de Jesus. Portanto, dito isso, meu irmão, peço que você, sentado como você está aí, abra sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler só o versículo 52. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas. Amém? Antes de João. Lucas, capítulo 2, versículo 52. Os irmãos encontraram? Amém. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Quem não encontrou, diga: escola dominical. Amém. Todo mundo encontrou, né? Então eu vou ler, e depois que eu ler, eu peço que a igreja repita. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. A igreja. Amém? Olha só o que é que o texto diz, meu irmão. Jesus, ele ia crescendo. Esse texto, o contexto desse texto fala que aqui Jesus tinha em torno de 12 anos de idade.
Jesus estava na pré-adolescência. E a Bíblia diz: e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia fazendo o que, irmãos? Ia crescendo. Olha só, meu irmão, qual foi o fator determinante que fez com que Jesus crescesse tanto física, psicológica e espiritualmente? Eu digo para você, meu irmão, é a família. Você pode dizer glória a Deus por isso? Eu quero que os irmãos compreendam que Jesus, quando estava no seu ministério terreno, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele era o que, irmãos? 100% Deus. Como Deus, meus queridos, onisciente, onipresente, onipotente, todo-poderoso, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Médico dos médicos e todos os adjetivos que nós podemos dizer. Mas como homem, meus queridos, ele teve que aprender a falar, ele teve que aprender a andar, ele levou tombos, a sua mãe lhe dava banho, ele foi crescendo, seu cabelo cresceu, né? Eu acho que o cabelo dele estava como o do meu amigo João Zandac ali, né? Cabelo grande, bonito como o dele, assim, né? Bem penteado. Enfim, meus queridos, como homem ele ia se desenvolvendo. Diga glória a Deus, igreja. Então, nessa noite eu quero falar, não vou dizer, né, que vou deixar de lado a sua natureza divina, porque a natureza divina de Jesus é intrínseca a ele, mas eu vou abordar mais a sua natureza humana para o propósito dessa noite. Amém, irmãos? Mas olha só, a família foi determinante para o crescimento de Jesus, assim como a família é determinante para o seu crescimento, para o crescimento dos seus filhos. Amém, queridos? E o que nós vamos falar nessa noite é sobre família. Eu sei que tem muitos jovens talvez dizendo assim: ah, meu Deus, aí falar sobre família, eu estou voando aqui, né? Estou boiando, como se diz, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: você vai constituir família. Vai ou não vai, irmãos? Vai. Olha só, já fica tudo, né? Sorriso nos lábios. Você vai constituir família. Você vai casar. Então você hoje vai aprender o que é uma boa família, uma família exemplar, uma família cristã. Mas qual era, irmãos, a família de Jesus? Ele tinha um pai, e o pai dele, né? Um pai que podemos dizer que era adotivo, porque ele não teve intercurso com a sua esposa para poder gerar Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo, portanto é divino. Mas havia um pai na história, não é assim, irmãos? Como era o nome do pai de Jesus? José. E quem era José? Eu quero, antes de mais nada, dizer para você que eu me inspiro demais na história de José. Poucos versículos falam a respeito dele, mas eu me inspiro. É um homem exemplar. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele era o quê, irmãos? Ele era um homem justo. Olha só, ele estava noivo com Maria, ele estava para se casar. Os irmãos sabem que ele estava praticamente noivo, né? Nos nossos dias ele estava noivo para se casar. Transformando essa palavra para os nossos dias, nós podemos dizer que estava tudo pronto, né? Enxoval pronto, móveis comprados, casa alugada, por assim dizer, né? Quem comprou hoje está difícil, né? Então, casa alugada, estava tudo certo para casar-se com Maria. Mas aí, meus queridos, o que é que acontece? Maria aparece grávida. Eu quero perguntar para os jovens que aqui estão, principalmente para aquele ali que está com cara de bravo olhando para mim, né? Quero perguntar, meu irmão, eu sei que você é legal, sabe, cara? Eu também sou assim, as pessoas olham para mim, acham que eu sou bravo, mas eu não sou. Mas o que é que você faria, meu irmão, se sua noiva aparecesse grávida? Eu sei que aqui no Nordeste você pensaria logo, né? O que é que vão falar de mim, né? Vão me colocar um chifre, né? Vão dizer que eu agora estou antenado, né? E o que é que você faria? Eu tenho certeza que a maioria dos irmãos falariam uma série de coisas para a pobre da Maria, né? Ah, desaparece, você me traiu. Mas olha só, meu irmão, o que é que a Bíblia diz que José fez? Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 1, versículo 19. Mateus capítulo 1, versículo 19, primeiro livro do Novo Testamento. E você vai ver qual foi a atitude de José. Mateus capítulo 1, versículo 19. Olha só o que é que diz: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. De que forma que ele ia anular, irmãos?
secretamente. Meu irmão, José era um homem justo, ele não queria trazer o opróbrio para sua noiva. Talvez ele não queria saber nem como foi que ela engravidou e nem com quem, mas ele disse: olha, eu vou te deixar secretamente, nós vamos anular aqui. Eu não quero esse opróbrio sobre você, nem muito menos contra a minha pessoa. Você está entendendo como José era justo, meu irmão? Ele era um pai exemplar, não era, meu irmão? Ele era um homem que estava pronto para casar. E outra coisa, meus queridos, que nós podemos elencar aqui sobre o caráter de José, é que José era um homem paciente. José era o que, meu irmão? Paciente. Acompanhe comigo, vá comigo até o versículo 25 do mesmo capítulo. Você vai ver que diz assim: e não teve relações com ela enquanto ela deu à luz a um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Meu irmão, ele esperou todo o tempo daquela gravidez para ter intercurso com a sua esposa. Ele esperou todo o tempo, meu irmão, para consumar o casamento. Ele era um homem paciente. Não é assim, meu irmão? Ele tinha um caráter justo e era um homem paciente. E acima de tudo, meu irmão, ele era um homem de Deus. Ele era o que, irmãos? Um homem de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele fez tudo como Deus o mandou. Olha só, meu irmão, a Bíblia diz que ele estava pensando sobre a sua noiva, e num sonho apareceu um anjo e disse assim: José, não temas receber a tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E sabe o que ele fez, meu irmão? Ele casou com ela, porque ele sabia o Deus que ele cria. Diga glória a Deus, igreja. Ele não temeu, ele poderia ter dito: não, Senhor, não vou entrar nessa não sei que essa menina teve esse filho, eu não vou entrar nessa não. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. Meus queridos, e quando Jesus nasceu, quando estava mais ou menos com 2 anos de idade, os irmãos sabem que Herodes quis matar as criancinhas. Na verdade ele matou. Não foi assim, meu irmão? Aquela grande perseguição, e novamente um anjo entra na história e diz: José, pega a tua mulher, o teu filho, e vai para o Egito. E ele não contou história, meus queridos, do jeito que o anjo falou. Ele pegou a sua família e foi para o Egito. Ele não titubeou. E por fim, meu irmão, depois que Herodes morreu e Arquelau reinava, o anjo apareceu de novo e disse: José, volta para casa, porque aqueles que queriam matar o menino já morreram. Você está entendendo, meu irmão? Ele também não contou a história. Eu não sei como é que estava a vida dele lá, se ele estava negociando, se ele tinha dinheiro lá, ou não sei onde é que ele estava morando. Mas Jesus mandou, aliás, Deus não, Pai, mandou: volta agora para a tua terra. E aí ele pegou a sua família e voltou. José era um homem de Deus, meus queridos. E por esses 3 características, né, do caráter de José, nós podemos ver que ele era um pai exemplar. É ou não era, meu irmão? Talvez nós podemos até dizer, podemos ousar em dizer que era o melhor pai que Jesus poderia ter tido. É ou não é, meu irmão? Você já imaginou o exemplo que ele estava dando para o seu filho? Um homem justo, um homem paciente e um homem de Deus. Ei, meu irmão, você está escutando aí o que é que Deus está falando para você? Como é que você tem que ser pai? Você tem que dar o exemplo, meu irmão. Ser um homem justo, ser um homem calmo e paciente, e acima de tudo, ser um homem de Deus. Diga glória a Deus, meu irmão. Mas quem era a mãe de Jesus? Não é? Eita, mãe é coisa terrível, né? Um dos meus filhos recentemente disse assim: eu sempre tive mais achego com minha mãe, ó. Aí eu digo: abençoado, vou pegá-lo, né? Cortei a mesada, né? Eu estou brincando. Ele disse assim, né? Porque eu trabalhava, né? Então eu ficava mais tempo com a mãe. Mas a mãe, meu irmão, a mãe é coisa terrível, né, meu irmão? Pode dizer até alguma coisa com o seu pai, você diz: mas fala do meu pai não, mas fala da mãe para você ver, né? A briga está marcada. É ou não é, meu irmão? Mãe é coisa terrível. Agora veja, meus queridos, quem era a mãe de Jesus? Como era o nome dela, irmãos? Maria. Maria era uma jovem, meus queridos, uma adolescente, mas era uma mulher de Deus. Ela era o que, irmãos? Mulher de Deus. Abra sua Bíblia aí em Lucas capítulo 1, versículo 38. Evangelho de Lucas capítulo 1, versículo 38. E você vai ver, meu irmão, como Maria era uma mulher de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor. Olha só, irmãos, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Meu irmão, quando
o anjo chega para Maria e diz assim: bem-aventurada és, né, Maria, tal, enfim, agraciada, aquela coisa toda, né? E aí ela disse, o anjo disse para ela: olha, vai ser gerado em você pelo Espírito Santo aquele Salvador que vai salvar o mundo. E ela disse: como pode ser? Eu não tenho contato com homem, né? Sou virgem, sou um adolescente, nem casei ainda. Como é que pode ser isso? Aí o anjo disse: o Espírito Santo de Deus se apoderará de ti. Amém, irmãos? E você terá um filho. Meu irmão, quando Maria ouviu isso, ela disse: faça-se conforme a tua palavra. Você já imaginou, meu irmão, como Maria, ela estava correndo perigo? Porque eu tenho que a maioria dos irmãos sabem, né, por ter visto talvez em algum filme, né, mas quando a gente estuda, né, a história de Israel, a gente sabe, irmãos, que uma mulher, quando ela pega em adultério, né, em flagrante adultério, estava na lei. Tanto o homem quanto a mulher deveriam ser apedrejados. Não é assim, meu irmão? Então é risco de morte. E aquela mulher disse: se o Senhor está falando, eu vou cumprir. Ainda que podem me matar, mas eu vou fazer. Você está entendendo, meu irmão, como Maria era uma mulher de Deus? Diga graças a Deus, irmãos. E ela era uma mulher que amava a família. Ela era o quê, irmãos? Uma mulher que amava a família. Avança até o capítulo 2 do Evangelho de Lucas, no versículo de número 19. 2,19. E olha só o que é que diz o texto. Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre elas refletia em seu coração. Ele refletia onde, irmãos? Aliás, ela refletia onde, irmãos? No seu coração. Meu irmão, tem lugar melhor para você colocar a família, porque todos aqueles que falavam: olha, esse menino será o salvador do mundo, a Bíblia diz que ela guardava e refletia no seu coração. Ela era uma mulher que amava a família, amava o seu esposo e amava o seu filho. Diga glória a Deus, irmãos. E ela era uma mulher preocupada com a família, meus queridos. Era uma mulher preocupada com os filhos. Volte comigo para o livro de Marcos. Amém? Capítulo 3, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 21 em diante. Marcos, capítulo 3, versículo 21. Se você está prestando atenção, você está assimilando o que é uma família cristã, uma família exemplar. Diga glória a Deus. Marcos 3, 21 diz assim: quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: está fora de si. Meu irmão, algumas pessoas dizem: Maria e seus irmãos foram lá e disseram: Jesus está louco, vamos pegar ele e trazer para casa. Porém, meus queridos, o texto não diz isso, né, meu irmão? O texto diz que as pessoas diziam que Jesus estava louco. Não é, meu irmão? Aí eu pergunto para você nessa noite, vou perguntar para o irmão ali, não, vou perguntar para o outro ali, meu irmão rival também, que está com a cara feia para mim. Deixa eu perguntar para você: o que é que você faria se alguém dissesse de um filho seu filho está doido, está ali, ó, no meio da praça ali, gritando como doido? O que é que você faria? Muito bem, parece até que a gente combinou, né? Com certeza ia atrás do filho. Ia ou não ia, irmãos? Qualquer um aqui, meus queridos, se alguém dissesse para você: olha, seu filho está ali no meio da praça ou dentro de uma casa, está como louco, você iria lá ou não iria, meu irmão, para trazê-lo de volta para casa? Eu vejo aqui, meu irmão, uma mulher preocupada com a família, pegou seus outros filhos. Vamos lá, porque o meu primogênito, Jesus, está sendo chamado de louco, e eu vou trazer ele de volta para que ninguém fale dele. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu estou falando aqui, meus queridos, mas meu corpo todo está em chamas. Sabe por quê, meu irmão? Porque esses dois são exemplo de família. São ou não são, meu irmão? Olha só, meus queridos, um lar amoroso, acolhedor como esse, é um lar bom de se estar. É ou não é, meu irmão? Qualquer filho que tem uma mãe e um pai como esse quer estar no seio da família ou não, meu irmão? Eu tenho certeza que sim. Sabe por quê, meu irmão? Porque um lar bem estruturado faz com que a personalidade seja bem estruturada. É ou não é, meu irmão? Olha, meu irmão, a nossa casa, a nossa família, o nosso lar tem que ser uma árvore que abriga. Tem que ser o quê, irmãos? Uma árvore que abriga.
Porque você sabe que quando o sol está causticante e a gente vê um árvorezinho com aquela, né, aquela sombra de baixo, as pessoas correm para baixo. Não é, meu irmão? Correm porque é bom estar naquele lugar. A família tem que ser uma árvore que abriga. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Sabe por que deve ser uma árvore que abriga? Porque quando a família não abriga, o mundo abriga. Não é assim, meu irmão? Quando a família não acolhe, o mundo acolhe. Quando a família não ouve, o mundo ouve. Então, meus queridos, Maria e José são um exemplo para nós. Pessoas juntas, pacientes, homem e mulher de Deus, que amam a família, preocupados com a família. Você está entendendo como deve ser a nossa família, meu irmão? A nossa família deve ser inclusiva, ou seja, meu irmão, eu e você temos que adotar, digamos assim, ou acalentar, nós temos que abraçar os entes da família. Eu sei que tem muitos jovens aqui, e jovens estão dizendo assim, está vendo? Por isso que eu sou rebelde, ó. Minha família não é desse jeito. Olha, meu pai não é José, minha mãe não é Maria, apesar da minha ser Maria, mas tudo bem, né? Eu sei que tem jovem aqui pensando isso, mas eu quero perguntar a você, qual é o seu papel na sua família? Será que o seu papel é de ser aquele bodezinho brabo, né? Eu tive um bode quando criança, irmão, por aquilo que pareça. O bicho era bravo. Quando você ia alisar ele dava uma cabeçada, eu dizia, abençoado. Eu dava comida dele, ele vinha dar uma chifrada em mim. Ele era bem pequenininho, até que meu pai inventou, né, de fazer um guisado de casa e foi-se o bode. Mas enfim, meu irmão, muitos filhos são assim, né, meu irmão? Bodezinho em casa, né? O pai está lá calentando, ajuda, não sei o que, né? Proveio. O pirralho está ali, a pirralha está ali, só dando cabeçada, não é assim, meu irmão? Agora eu pergunto para você, qual é o seu papel na família? Ah, pastor, eu queria tanto que a minha família mudasse, eu queria que minha mãe fosse Maria e meu pai fosse José. E o que é que você tem feito para que a sua família seja assim? Qual tem sido o teu papel na sua família? Pois, meu amado e minha amada, eu quero dizer uma coisa para você, Jesus, ele respondeu à altura dos seus pais. Diga glória a Deus. Jesus, ele teve uma excelente família, porque nós vemos, meu irmão, que não era uma família de posses. Tanto é, meus queridos, que nós vemos Jesus nascendo na manjedoura. Não é assim, meu irmão? Eles não eram uma família de posses, mas era uma família de posse do maior bem, que é um amor familiar. E Jesus respondeu à altura. Sabe como, meu irmão? Jesus começou a pregar com quantos anos? Errou por alguns anos. Diga assim, com 30. Ficou todo mundo pode falar, irmão? Diga assim, com 30 anos. Ele começou a pregar com 30 anos. Irmãos, existe uma série de conotações teológicas do porquê ele começou a pregar com 30 anos, que eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu estou falando aqui em relação à família. E sabe o que é que eu entendo, meu irmão? Eu entendo que Jesus, ele começou a pregar, ele começou o seu ministério com 30 anos. Sabe por quê, meu irmão? Ele era o primeiro filho. Ele era o quê, irmãos? Primogênito. Ele tinha outros irmãos, né? Dentre eles, Tiago, que escreveu a epístola de Tiago, né? Ele tinha outros irmãos. Então, irmãos, ele deixou a sua família, seus irmãos e irmãs crescerem para que ele pudesse sair de casa e cumprir o papel de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque como filho mais velho, ele tinha que ajudar os seus pais. Quando Jesus começou o seu ministério terreno, o seu pai José já estava morto, então era a responsabilidade dele cuidar da sua mãe. Você está entendendo, meu irmão? E ele esperou os irmãos crescerem para poder sair de casa. Você está entendendo, meus queridos, o cuidado que Jesus teve com a sua família? E muito mais do que isso, meus queridos, porque no final da sua vida, quando ele estava na cruz, não se sabe o que se foi feito dos irmãos de Jesus. Só sabemos que Maria estava ao pé da cruz. Não é assim, meu irmão? Da família de Jesus só ficou Maria. Não é desse jeito, meus queridos? E dá para se entender que os irmãos de Jesus abandonaram inclusive a pobre da Maria. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando Jesus estava na cruz, ele olhou para João, o discípulo amado, e disse: ei, João, eis aí a tua mãe. E disse: ei, mulher, eis aí o teu filho. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 19, versículo 25. João capítulo 19, versículo 25. Nós vamos ver como foi este fato na vida de Jesus. João capítulo 19, versículo 25 diz: perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela
o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo recebeu a sua mãe em família. Meu irmão, até no momento da morte, Jesus se preocupou com sua mãe. Ele estava dizendo: mãe, eu vou cumprir aquilo que Deus preparou para mim, mas você não vai ficar só. Ei, filho, você que está aí agora, você está entendendo o que é que Deus está falando para você? Você está projetando para o seu futuro, dizendo: eu vou ser um excelente profissional, um médico, um estadista, um músico famoso, eu vou rodar o mundo inteiro, e a sua mãe e seu pai onde estarão? O que é que você fará com eles? Você está entendendo, meu irmão? Aqueles pais que te ajudaram, que investiram na tua vida, que quando você caiu se levantou, ou levantou você, quando você estava ferido, sarou as tuas feridas, e agora que a sua mãe e seu pai precisam de você, o que é que você vai fazer com eles? Vai dar as costas ou vai fazer como Jesus? Ei, eu posso ir, mas a senhora e o senhor vai estar amparado. Meu amado e minha amada, essa mensagem é para você. Eu vou dizer de novo, que coisa chata, né? Vai com o seu irmão e diga assim para ele: essa mensagem é para você. É muito chato isso, né, meu irmão? Vai com tudo ele aí e diga: essa mensagem é para você, meu irmão. Meu querido e minha querida, qual tem sido o teu papel na família? Meu papel como pai é de ser um homem justo, um homem paciente e um homem de Deus. O papel da minha esposa é de ser uma mulher de Deus, uma mulher que ama a família e uma mulher preocupada com a família. Agora, filho, eu pergunto a você: qual tem sido o teu papel? Tem que ser o papel que Jesus teve, de provedor da família, de ter cuidado. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando o filho casa, pensa que deixou de ser filho. Não é assim, meu irmão? O Jó ficou tudo calado, né? Porque talvez esteja projetando isso: é só casar que eu vou estar livre do meu pai. Não, meu irmão, você não deixa de ser filho. Talvez eu oro para que isso aconteça na sua vida, mas talvez até você se separe da sua esposa, mas você não se separa dos seus pais, você não se separa dos seus irmãos. Então cuide da sua família, lute por ela, meu irmão. Esteja como Jesus, preocupado com a família. Esteja como José, meu irmão, preocupado com a família. Esteja como Maria, preocupado com a família, meu amado e minha amada. Porque, como eu disse no início dessa ministração, muitos são os ataques à família, muitos são aqueles que querem destruir a família, e se eu e você olharmos para o outro lado, a família será destruída. Mas nessa noite você está nesse lugar aprendendo de Deus, de que eu e você temos que amar a família. A família tem que ser um lugar bom de se viver, a família tem que ser uma árvore que abriga, a família tem que ter bons exemplos. E se eu quero que a minha família tenha bons exemplos, os bons exemplos têm que começar de mim. Não é assim, irmãos? Tem uma banda que eu gosto muito, chamada Voz da Verdade, e tem um hino, uma música que toca muito meu coração, que diz assim: mude o mundo mudando primeiro você, faça da sua pessoa a casa de Deus. Não é? Então, irmãos, é uma verdade muito grande. Quer mudar a sua família? Mude você. Seja você um servo de Deus. Seja você uma pessoa, né, que traga bons exemplos. Mas eu sou apenas um jovem na minha casa, meu pai é assim, minha mãe é assado e tal. Mas mude você, seja um exemplo na sua casa, que seus pais olhem para você e digam: puxa vida, eu tenho uma filha que é uma serva de Deus, eu tenho um filho que é um homem de Deus. E aí, meu irmão, as coisas vão começar a mudar na sua família. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Se a sua família está deteriorando, se a sua família, né, ninguém olha mais no rosto do outro, se existe o desamor, sabe o que é que eu e você temos que fazer, meu irmão? Entregá-la, como nós fizemos aqui no início do culto, entregá-la ao Senhor e mudar a minha pessoa, começar a agir. Se um irmão não fala comigo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir a ele: ei, meu irmão, você é meu irmão de sangue, me perdoe. Não é assim, meu irmão? Se eu atingi, ou se eu decepcionei meu pai e minha mãe, eu devo ir lá, me
me consertar com eles e tentar reparar o meu erro. Você está entendendo, meu irmão? Eu e você temos que ser a mudança da nossa família. Meu irmão, você quer que a sua família abençoe as nações, como é o tema da nossa campanha, meu irmão, essa campanha da família. Se você quer que a sua família abençoe as nações, comece por você abençoando a sua família. Não olhe para a família do vizinho e diga, aquilo é que é família, porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Não é assim, meu irmão? Ore pela sua família, busque a Deus pela sua família, e você vai ver, meu irmão, o que é que Deus vai fazer. Meu amado e minha amada, muitos são os ataques à família, mas eu e você temos que lutar por ela, com unhas e dentes, não deixando que a nossa família se perca, não deixando que a nossa família se acabe. Amém? Olha, meus queridos, existe um texto lá em Mateus 23 que diz assim: assim como a galinha ajunta os seus pintainhos, assim sou eu convosco, ó Jerusalém. É assim, meu irmão? Você já viu uma galinha protegendo os seus pintinhos? Você já viu? Ela bota debaixo das asas, não é assim, meu irmão? Ninguém pode mexer. A galinha não tem animal mais dócil, né? Porque qualquer um mata uma galinha, né? Mas ela protege os filhos de todo jeito. E um dia, irmãos, olha só, eu vi o testemunho de um pastor que Deus falou isso para ele: ei, homem de Deus, eu vou te proteger, eu sou o teu protetor. E disse mais: sou eu que vou prover para a tua vida. Para resumir a história, que meu tempo já foi embora, aquele pastor, ele recebeu aquela palavra, estava dirigindo a congregação, mas ele começou a negociar com ovos. Olha só, meu irmão, e começou a dar certo, né? Montou ali como é que chama? Volta das galinhas? Bom, enfim, garajal, sei lá, colocou lá aquele lugar, né, das galinhas e tal. Por aí. Bom, enfim, ele colocou, né, aquelas galinhas e começou a negociar com os ovos da galinha, e estava dando tudo certo. Amém, irmãos? Só que tinha uma coisa: Deus tinha dito para ele: eu sou o teu patrão, sou eu que vou prover para você. Amém, queridos? Porque aquele pastor estava dividido entre o seu comércio e a igreja. Então não estava nem tão 100% no comércio e nem tão 100% na igreja. Você está entendendo, meu irmão? Deus queria aquele homem 100% na igreja. Você vai entender o porquê eu estou falando isso. E um dia, meus queridos, num culto de domingo, quando ele estava fechando a igreja, o vizinho dele chegou correndo e disse: pastor, corre lá, porque a tua casa está pegando fogo. E ele saiu desesperado. Quando chegou lá, não era a casa, era apenas galinheiro, não é esse? Galinheiro, né? Era apenas o galinheiro que estava pegando fogo. Ele havia colocado uma iluminação lá, deu um curto-circuito e pegou fogo naquele galinheiro. Agora veja, irmãos, só no galinheiro. Amém, queridos? E aí, quando ele começou, terminou o fogo lá, tal, acabou com tudo, e ele começou a olhar o estrago e andar no meio daquele estrago. E quando ele viu assim, olhou no chão, tinha uma galinha toda queimada, né, no fogo. Estava lá queimada, a galinha estava preta. Ele olhou e disse: mas isso é uma droga. E chutou a galinha. Quando ele chutou a galinha, que a galinha se virou, sabe o que é que tinha embaixo, meu irmão? Dezenas de pintinhos, tudo lá embaixo, vivos e contentes, digamos assim, né? Porque saíram correndo tudinho. E quando ele viu aquilo, Deus falou no coração dele: assim como a galinha ajunta os seus pintainhos, assim sou eu com vós, ó Jerusalém. E ele entendeu que Deus era o protetor da sua vida e da sua família. Você está entendendo, meu irmão? Mas pastor, o que é que isso tem a ver com tudo isso que você falou? Eu vou dizer para você, meu irmão, eu e você temos que ser como esta galinha. Você está entendendo, meu irmão? A galinha protegendo ali seus pintinhos, porque a família precisa, meu irmão, da tua intercessão, a família precisa da tua ação, a família precisa do teu exemplo. Então seja você esta ave que vai guardar os seus pintainhos debaixo das suas asas. Lute pela sua família. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, eu espero que esta palavra não fique só no seu ouvido, mas que desça ao seu coração. Amém, amados? Eu espero que possa brotar esta semente no seu coração. Eu quero agradecer mais uma vez ao nosso irmão Renan
por ter me convidado para ministrar a palavra de Deus nessa noite, amém? E quero dizer aos irmãos que as portas da nossa igreja também estão abertas, né? Vai ter outros convites para vocês irem para lá também, né? A pastora Cleneia, o pastor Edson, né? Para ministrar a palavra lá, em nome de Jesus, amém? Agradecemos a oportunidade. Os senhores preparam o hino oficial para louvar. Vai ser algo.